Glórias a Deus. Nós vamos continuar nossa série de mensagens, Rei dos Reis, exposições do Evangelho de Mateus. Nós vamos continuar no quinto e último sermão de Jesus no Evangelho de Mateus, que é o sermão profético, também conhecido como discurso do Monte das Oliveiras, o discurso do Monte das Oliveiras. E nós vamos hoje para a parte 11, em nossos sermões sobre esse sermão de Cristo. E o título de nosso sermão hoje é O Fim do Mundo e o Juízo Final. O Fim do Mundo e o Juízo Final. Vamos ler dos versos 35 a 39. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Pois como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Até aí. Amém. Glórias a Deus. Então, meus irmãos, ao longo desses um pouco mais de 2 meses que nós temos estudado o sermão profético, nós vimos que no sermão profético Jesus fala de 2 juízos, de 2 julgamentos e não somente de um. O sermão profético foi o discurso de Cristo em resposta à pergunta dos seus discípulos, no verso 3. Porque no verso 2, Jesus havia profetizado a destruição do templo de Jerusalém. Então, naquele tempo, Jerusalém era uma das cidades mais bonitas do mundo e um dos edifícios mais lindos, mais gloriosos, mais belos do mundo era o templo de Jeová, o Criador, em Jerusalém. E Jesus profetizou no verso 2, o mesmo que ele havia profetizado outras vezes, que aquele templo seria destruído, não ficaria pedra sobre pedra. Isso que para Jesus e para os apóstolos era futuro, nós sabemos que para nós é passado. O templo foi destruído no ano 70. Então no verso 3, como isso ainda era futuro, os discípulos queriam saber quando iria acontecer. Quando iria acontecer? A palavra-chave na pergunta deles no verso 3 é quando? Que sinal? Quando? Que sinal? Eles querem saber a data. Eles querem saber quais sinais vai ter para a destruição do templo, essas coisas, e para o fim do mundo. Então veja que eles perguntam sobre a destruição do templo, eles perguntam sobre o fim do mundo. Na cabeça deles, as 2 coisas aconteceriam ao mesmo tempo. O templo seria destruído, a vinda de Cristo, o fim do mundo, seria tudo junto. Nós que estamos em 2025, já temos como saber que esse pensamento deles era confuso, porque o templo já foi destruído e o mundo não acabou. E nós vamos ver agora que essa confusão cometida pelos discípulos, o próprio Jesus corrigiu a confusão deles. O próprio Jesus corrigiu a confusão deles. Mas por alguma razão estranha,
muitos cristãos atuais não prestam atenção na correção. Jesus vai dizer que são dois acontecimentos diferentes. Então, em Mateus 24 e depois em Mateus 25, Jesus fala sobre o juízo dele, de Deus, contra Jerusalém, que aconteceu no primeiro século. E em seguida ele fala, a partir do verso 35, e por todo o capítulo todo o capítulo 25, ele fala sobre o seu juízo no fim do mundo, quando o céu e a terra passarão. Então vocês leram aí no verso 35, que Jesus diz assim, ó, o céu e a terra passarão. E no verso 36 ele fala sobre aquele dia. Então, a partir dos versos 35 e 36, Jesus está respondendo a pergunta dos apóstolos sobre o fim do mundo. O fim do mundo é quando o céu e a terra passarão. Ou seja, até o verso 34, ele fala do julgamento contra Jerusalém. E a partir do verso 35, ele fala do julgamento no fim do mundo. E aqui alguns irmãos podem achar isso estranho. Ué, quer dizer que existe mais de um julgamento? Quer dizer que existe mais uma vinda do Filho do Homem? E a resposta é sim. Não somente sim, mas isso é tão claro e explícito na Bíblia, que o que é estranho é o pensamento de que existe só um julgamento e uma vinda do Filho do Homem. Isso não é verdade, na Bíblia não é assim. Então, vamos voltar em algumas passagens do Evangelho de Mateus para a gente explorar essa ideia, depois a gente vai ter uma compreensão melhor de Mateus 24. Então, abra, por exemplo, em Mateus capítulo 12. Não, para entender o 12, a gente vai ter que realmente voltar no 10. Então, vamos para o 10 primeiro. Vamos ver o 10, 11, 12. Nós vamos explorar alguns detalhes. Então, em Mateus capítulo 10, o Senhor Jesus, ele envia os 12 apóstolos para pregar em Israel. E aí nos versos 14 e 15, ele vai dizer, Jesus vai falar sobre as cidades que não receberiam a pregação dos apóstolos, que não aceitariam o evangelho. Ele vai dizer assim no verso 14. E se ninguém vos receber nem escutar as vossas palavras, ou seja, as pessoas que rejeitassem a pregação dos apóstolos, saindo daquela cidade ou casa, sacudiu o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Então vamos ver o que Jesus está falando no verso 15. Então no verso 15 Jesus fala no dia do juízo. E esse dia do juízo é futuro. No dia do juízo haverá. Que juízo é esse? Que juízo é esse? Bom, esse dia do juízo, no verso 15, é o juízo final no fim do mundo. Como que eu sei disso? Porque ele diz assim, ó, no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra. Então ele está falando de um juízo em que os israelitas e os sodomitas estarão juntos. É um juízo futuro em que os moradores de Sodoma e Gomorra e os moradores da cidade de Israel estarão juntos. Qual é o problema com isso? O problema é que quando Jesus diz isso, não existia mais Sodoma e Gomorra, como ainda não existe mais agora. Não existe mais Sodoma e Gomorra. Aliás, se você viajar para aquela região, o que você vai encontrar naquele solo? Você vai encontrar o Mar Morto, você vai encontrar muito sal, muito enxofre, e um lugar que foi queimado por fogo e enxofre, e com muito sal, igual a Bíblia diz. É isso que existe agora, não existe mais essa cidade.
Então aqui, quando Jesus fala do dia do juízo, ele está falando de um juízo futuro em que os sodomitas e os gomorritas estariam presentes. Ele não podia então estar falando de um juízo histórico, porque não teria como Sodoma e Gomorra ser julgado na história de novo, porque eles já não existiam mais. Então ele está falando do juízo final, no fim do mundo, onde todos os povos estarão presentes. Nós vamos ler outros textos agora que vão confirmar essa ideia. Mateus capítulo 11. Então, no Mateus 11, Jesus vai criticar as cidades que ouviram a pregação dele e não receberam, não aceitaram o evangelho. Mateus 11, verso 20. Então começou ele a lançar em rosto a cidade, onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaída, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido, com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que foste erguido até o céu, serás abatido até o inferno. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu, porém, vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Então aqui nesse trecho que acabamos de ler, Jesus fala dos dois tipos principais de juízo. Quais eram os dois tipos principais de juízos? Repita comigo. Número 1, juízos históricos. Juízos históricos. O que são os juízos históricos? São os juízos de Deus na história, no tempo. Então, quando Deus, lá no passado, lá em Gênesis, destruiu Sodoma e Gomorra, foi o fim do mundo? Não. Se não foi o fim, então foi um juízo histórico. Quando Deus destruiu o Egito no livro de Êxodo, foi o fim do mundo? Não, mas foi um juízo histórico. E eu pergunto mais. Nesses dois juízos, Jesus não apareceu. Então, no juízo contra Sodoma, Jesus apareceu para Abraão e ele que fez chover fogo e enxofre contra Sodoma. No juízo contra o Egito, Jesus apareceu para Moisés e para os egípcios na nuvem. E o Egito foi destruído. Então, só aí você tem dois juízos diferentes. E em cada um dos juízos, Jesus vem para julgar. Isso é o Velho Testamento. Nem estou falando do Novo ainda, estou falando do Velho. Então aqui em Mateus 11, Jesus fala sobre os dois tipos de juízo. Vamos entender. Verso 20. Jesus está falando contra as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios. Nos lugares que Jesus fez mais milagres. E não se arrependeram. Então Jesus ia lá fazer milagre e eles ignoravam, eles endureciam o coração. Povo rebelde. Que cidades eram essas? Jesus cita 3 cidades de Israel aqui. Verso 21, ele cita Corazim e Betsaida. Verso 23, ele cita Cafarnaum. Então são 3 cidades de Israel: Corazim, Betsaida, Cafarnaum. Então ele está dizendo, nessas 3 cidades eu realizei muitos milagres. Mas essas cidades permaneceram endurecidas. Aliás, para quem não lembra, a casa de Jesus era em Cafarnaum. Jesus morava lá. Agora veja bem. Jesus vai comparar essas cidades com cidades que no Velho Testamento foram julgadas por Deus. Então, Corazim e Betsaida, Jesus vai comparar com Tiro e Sidom.
Que cidades eram essas? Tiro e Sidom. Eram cidades que lá no Velho Testamento foram julgadas por Deus. Então abra aí no livro de Ezequiel. Profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 27. Na verdade, 26. Vamos ler do verso 1 em diante. E sucedeu no 11º ano, ao primeiro do mês, que veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, visto que Tiro disse contra Jerusalém: esta quebrada a porta dos povos virou-se para mim, eu me encherei agora para que ela esteja assolada. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra ti, ó Tiro, e farei subir contra ti muitas nações, como o mar faz subir as suas ondas. Elas destruirão os muros de Tiro, e derrubarão as suas torres. E eu lhe varrerei o seu pó, e dela farei uma penha descalvada. E o resto do capítulo é Deus falando sobre a destruição de Tiro. Deus ia julgar Tiro. Então, o julgamento de Tiro está no capítulo 26, está no capítulo 27, vocês podem passar o olho aí, vão passando o olho, 27, está no capítulo 28. E aí, no capítulo 28, verso 20, está escrito assim: E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o seu rosto contra Sidom, e profetiza contra ela. Aí vem a profecia contra Sidom. Então, vamos lá. Do capítulo 26 até o capítulo 28, ele está profetizando um julgamento contra Tiro e Sidom. Então, Tiro e Sidom foram julgados. Então, você acabou de ler em Mateus 11 que Jesus disse que essa profecia de Ezequiel, Jesus está falando dessa profecia, já tinha se cumprido. Já tinha se cumprido no passado, porque Tiro e Sidom já tinham sido destruídos, quando Jesus fala aquilo. Volte para Mateus 11. A importância de você voltar e ler os textos que os autores do Novo Testamento citam. Então, no verso 21, o que Jesus está dizendo no verso 21? Ele está dizendo que se em Tiro e Sidom, que nessa época já tinham sido destruídos, se em Tiro e Sidom fosse feito os mesmos milagres que foram realizados em Corazim e Betsaida, cidade de Israel, se Jesus fosse lá em Tiro e Sidom fazer os mesmos milagres, Tiro e Sidom não teria sido destruído, porque eles teriam se convertido, se arrependido. Ele está dizendo: vocês são piores do que Tiro e Sidom. Porque se eu fizesse esses milagres, cura de coxo, de cego, de mudo, ressuscitando morto, se eu fizesse esses milagres em Tiro e Sidom, eles teriam se convertido. Agora pulem para o verso 23. Ele vai dizer a mesma coisa sobre Cafarnaum. Só que comparando Cafarnaum com Sodoma. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operam, teriam ela permanecido até hoje. Então por que Sodoma não permaneceu até hoje? Porque Sodoma foi destruído. Mas Jesus está dizendo: se eu fosse até Sodoma, ressuscitar morto, curar cego, curar coxo, igual eu fiz aqui em Cafarnaum, nem teria acontecido aquela destruição. Todo mundo lá teria se convertido. Ou seja, vocês são piores do que Sodoma. Vocês são piores do que Tiro e Sidom. É isso que Jesus está dizendo. Então você observe que nos versos 21 e no verso 23, Jesus fala de julgamentos históricos. Porque são julgamentos dessas cidades, desses povos na história. Agora observe que no mesmo contexto, nos versos 22 e 24, além de falar dos julgamentos históricos, Jesus vai falar do juízo final.
Verso 22. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Ou seja, um julgamento futuro em que vai estar junto Tiro, Sidom, Sodoma, o povo de Israel, todo mundo junto, porque é um julgamento futuro, logo é o juízo final. Verso 24. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para o de Sodoma e Gomorra no dia do juízo. Que dia do juízo é esse futuro que o povo de Israel e Sodoma vai estar junto? Novamente, é o juízo final no fim do mundo. Então veja que no mesmo tempo, no mesmo texto, Jesus fala do julgamento histórico de Sodoma, de Tiro, de Sidom no passado, e ele fala de um julgamento futuro. E o último texto que nós vamos ler sobre isso é em Mateus 12. Vamos para Mateus 12. Mateus 12, verso 41. Os ninivitas ressurgirão no juízo contra esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a praga de Jonas. Então presta atenção aqui, com a pregação de Jonas. Com a pregação. Então presta atenção aqui. A gente leu lá em Mateus 11 sobre o julgamento, Mateus 10, julgamento de Sodoma e Gomorra. Mateus 11, julgamento de Tiro, Sidom, Sodoma, tudo julgamentos históricos. E nesses contextos, Jesus também fala de julgamento futuro. Agora, quando Jesus fala sobre os ninivitas não experimentaram um julgamento histórico. Vocês lembram do livro de Jonas? Lá no livro de Jonas, o julgamento, os ninivitas, eles iriam ser destruídos em Jonas. O profeta Jonas falou, daqui a 40 dias, vocês vão ser destruídos. E a pergunta é, por que eles não foram destruídos? Por que eles não experimentaram uma destruição igual Sodoma, igual Gomorra, igual Tiro, igual Sidom? Por que eles não foram destruídos? Porque eles se arrependeram. Verso 41, Jesus diz, porque eles se arrependeram. Quando eles se arrependeram, Deus falou, agora eu não vou te destruir, porque vocês se arrependeram. Então veja que a mesma ideia de Mateus 10, 11, é a mesma ideia. Por que Sodoma foi destruído? Porque Sodoma não se arrependeu. Por que os ninivitas foram preservados? Porque eles se arrependeram. Então, qual é a maneira de escapar, de não ser condenado por Deus? Se arrependendo. Qual é a maneira de garantir que você vai ser condenado? Não se arrependendo. Agora, presta atenção. Os ninivitas ressurgirão com esta geração. Que julgamento é esse que vai estar os ninivitas e aquele povo tudo junto? É um julgamento futuro, é o juízo final. Então vocês estão vendo que na mensagem de Jesus, na pregação de Jesus, existem as duas coisas. Juízo histórico é quando Jesus julga aqui e agora, neste mundo. Então as nações, os povos são julgados neste mundo. Neste mundo existe julgamento. Mas haverá no fim do mundo um juízo final. Então isso que Jesus ensina em Mateus 10, em Mateus 11, em Mateus 12, é o mesmo que ele ensina em Mateus 24 e 25. Então vamos voltar para Mateus 24 e 25. Então, Mateus 24 e 25, do versos 4 a 34, como nós já vimos, é o juízo final? Não, é um juízo histórico. É a destruição de Jerusalém. Assim como Sodoma foi destruído, Gomorra foi destruído, Tiro foi destruído, Sidom foi destruído, Jerusalém foi destruído. Um julgamento histórico. Então, dos versos 4 a 34, Jesus está respondendo a pergunta dos discípulos, dizendo, quando serão essas coisas? Os discípulos perguntaram, quando serão essas coisas?
De que maneira Jesus responde ao quando? Ele responde ao quando da seguinte forma. Dizendo, para vocês saber o quando que Jerusalém vai ser destruído, quando que o templo vai ser destruído, vocês vão ver esse sinal, esse sinal, esse sinal, esse sinal. Quando vocês virem todos esses sinais, a destruição vai acontecer. Então vocês vão saber quando. Então quando vocês virem guerras e rumores de guerras, quando vocês virem a igreja sendo perseguida em todo mundo, quando vocês virem falsos profetas em todo mundo, quando vocês virem isso, quando vocês virem Jerusalém cercado de exércitos, aí vocês fogem para não participar daquele julgamento. Agora presta atenção nesse detalhe aí que é muito importante do fugir. Jesus fala sobre fugir a partir do versos 15 e 16. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que estiverem aonde? Judéia. Vocês têm que fugir. Qual é a característica de um juízo histórico? A característica do juízo histórico é que ele não envolve todas as pessoas que já existiram. Ele envolve pessoas de um lugar específico, de uma época específica. De modo que se você não estiver naquele lugar, e se você não viver naquela época, você não é julgado. Então, se você vivesse no primeiro século, se você vivesse nessa época aí, a Judéia, Israel seria julgado. Jesus veio com as nuvens e foi visto pelas 12 tribos de Israel para julgar Israel. O que Jesus diz que você poderia fazer para não ser julgado? Número 1, observe os sinais. Número 2, sai da Judéia. Se você não estiver na Judéia, você não vai ser julgado. Porque é um juízo histórico temporal. Lá no Velho Testamento, quem morava na Itália, no tempo de Moisés, foi julgado pelas 10 pragas? Não. O que você tinha que fazer para não ser julgado pelas 10 pragas? Não estar no Egito. Se você não estivesse no Egito, não teria 10 pragas. No tempo de Ló, o que os genros de Ló tinham que fazer para não morrer em Sodoma e Gomorra? Sempre que os genros de Ló morreram em Sodoma e Gomorra. O que eles poderiam fazer para não ser julgados? Sair de Sodoma e Gomorra igual Ló. Então, nesse julgamento que vai até o verso 34, a vinda do Filho do Homem para julgar as 12 tribos de Israel, o que Jesus diz que você podia fazer para não ser julgado? Você ia observar os sinais. Porque pelos sinais você ia saber quando. Dize-nos quando serão essas coisas. Jesus respondeu quando. Vai ter esses sinais e vai ser nesta geração. Você vai saber o quando. Aí quando for acontecer, você foge da Judéia. Simples, né? Quem é que não ia fugir da Judéia? Quem não acreditasse em Jesus. Quem não acreditasse em Jesus, ficou na Judéia e foi destruído. Agora pulem para o verso 35. Desculpe, verso 36. Verso 36 diz, mas, está vendo que o verso 36 começa com mas. O que significa mas? Mas indica contraste. Mas indica contraste. A pergunta é, o contraste aí está com o quê? Mas daquele dia e hora ninguém sabe. Daquele, qual é aquele aí? Vamos voltar para a nossa aula de português. Aquele se refere à última coisa que foi mencionada no verso 35, é que o céu e a terra passarão. Então, o dia e a hora que ninguém sabe, é o dia em que o céu e a terra passarão. Então, Jesus diz no verso 35, o céu e a terra passarão,
Verso 36. Mas naquele dia, ou seja, o dia em que o céu e a terra passarão, ninguém sabe. E por que tem esse mas? Qual é o contraste? Porque ele acabou de dizer que o dia da destruição de Jerusalém, as pessoas iriam saber. As pessoas iriam saber. As pessoas saberiam quando. Mas tinha como saber o quando? Jesus disse simples, quando vocês verem Jerusalém cercado de exército, é porque vai ser destruído. Ele te disse quando. Quando vocês virem Jerusalém cercado de exércitos, chegou a destruição. Aí quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Mas, do dia em que o céu e a terra passarão, ninguém vai saber quando. Esse que é o mais. Porque os discípulos perguntaram quando para as duas coisas. Então, em relação à destruição do templo de Jerusalém, ele diz, eu vou te dizer o quando. Eu vou te dizer o quando. Quando vocês virem isso, isso é o quando. Em relação ao fim do mundo. Em relação ao fim do mundo, o dia e a hora ninguém sabe. Nem os anjos sabem. Ninguém sabe. E aí que vai vir a comparação do verso 37. Olha só a comparação. E como nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então ele vai dizer que existe uma semelhança entre os dias de Noé. Os dias de Noé teve um julgamento, né? Também outro julgamento. Uma semelhança entre os dias de Noé e os dias da vinda do Filho do Homem. Que vinda do Filho do Homem é essa? É quando ele veio para destruir Sodoma? É quando ele veio para destruir Egito? É quando ele veio para destruir a Babilônia? É quando ele veio para destruir Jerusalém? Não, é quando ele virá no fim do mundo, quando o céu e a terra passará. Então essa vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. E aí a pergunta é, qual é a semelhança com os dias de Noé? Qual é a semelhança? Tem gente que pode perguntar, eu acho que a semelhança é que o mundo vai acabar num dilúvio de novo. Vai acabar num dilúvio. É igual nos dias de Noé. Negativo. Porque quando Deus julgou o mundo no tempo de Noé, ele disse, nunca mais vai ter um dilúvio. Então a semelhança não é essa. Então observe que Jesus diz que existe uma semelhança, mas não é você que vai inventar qual é a semelhança. A semelhança ele explica nos versos 38 em diante. Vamos ver. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Qual é a semelhança? A semelhança, eu vou resumir o que está escrito no verso 38. A semelhança é que não vai ter sinais. Vocês viram aqui? O ponto é que não vai ter sinais. Aonde está escrito isso? No verso 38, eu vou ler de novo. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Até que veio o dilúvio e pegou todo mundo de surpresa. Essas coisas que Jesus está citando, por que ele está citando essas coisas? Casar, beber, comer. Por que ele está citando essas coisas? Porque essas são as coisas comuns e corriqueiras da vida que existem desde o princípio do mundo. Ou seja, não são sinais. Você vê que quando Jesus fala da destruição de Jerusalém, ele dá sinais. Inclusive sinais miraculosos. Quando ele fala da destruição de Jerusalém, ele fala, como nunca houve, nem jamais haverá, vai acontecer essas coisas aqui. Quando ele fala do dia em que o céu e a terra passarão, ele diz o contrário. Ele diz, as pessoas vão estar comendo, bebendo, se casando, passeando, olhando para o teto,
e de repente o mundo acaba. Ele está enfatizando as coisas cotidianas da vida para te dizer, não vai ter sinal nenhum. Não vai ter como você saber agora. Tinha como o judeu, o cristão, saber que a destruição de Jerusalém vai ser agora? Tinha. Quando você soubesse que o abominável da desolação estava no lugar santo. Quando você visse Jerusalém cercado de exército. Quando alguém te desse a notícia, não tem mais sacrifício no templo, aí você saber que a destruição chegou. E em relação ao fim do mundo, você nunca vai saber que está perto. Nunca. Não tem sinal nenhum. Jerusalém não vai estar cercado de exércitos. O templo não vai estar sendo destruído. Você vai estar simplesmente vivendo a sua vida e, de repente, o mundo acaba. É de repente mesmo. Que triste essa pessoa que estiver lá no casamento, né? A pessoa esperou tanto para casar. No momento que vai dizer sim, o mundo acaba. Esse aí estava encalhado mesmo, né? O mundo acaba na hora de dizer sim. Você estava lá com a faca e o garfo para comer a sua comida. Você vai comer aquele churrasco bom, de repente, o mundo acaba. O juízo final chegou. E Jesus vai aparecer para julgar os vivos e os mortos. É o juízo final porque esse será o último. Porque teve vários ao longo da história. E vai ter um último juízo, uma última vinda de Cristo no fim do mundo. E esse é o ponto, então, que Jesus está enfatizando. Então, eu quero que vocês percebam aí que os versos 37 a 39, os versos 37 a 39, eles estão enfatizando o ponto do verso 36. Porque o verso 36 diz, o dia e a hora ninguém sabe. Aí no verso 37, ele está enfatizando isso de ninguém saber. Ele está dizendo, vocês vão estar comendo, o que vai ter de especial acontecendo? Comendo, bebendo. Aí eu te pergunto aí, se vocês voltarem lá no Gênesis, que sinal existiu lá no Gênesis antes do dilúvio? Então se você vivesse lá na África, no tempo de Noé, se você vivesse lá na África, no meio de alguma tribo lá na África, o que você ia estar fazendo antes do dilúvio? Você está vivendo sua vida normal. Você está vivendo sua vida normal, de repente, ia cair uma gota d'água, caiu outra gota, começou a chuva sem parar, todo mundo morreu. Não ia ter aviso. Não teve aviso. Simplesmente aconteceu. Assim. Então como é que vai... O pessoal imagina que a vinda de Cristo para o juízo final, tem gente que acha que vai ter uma... agora que Israel está numa guerra, e tem a Rússia, e tem não sei o que lá, e o Papa disse isso, e não sei quem disse isso, agora está pertinho. Agora está pertinho. Para de acreditar em mentiras. Você nunca vai saber quando que vai estar pertinho. Você nunca vai saber. Sabe como que vai ser? Vai ser mais um dia normal. Você vai estar andando por aquela rua ali, vamos imaginar. Mais um dia normal com as suas preocupações. Como é que eu vou pagar minhas contas? Como é que eu vou fazer para poder fazer isso? Vou para a faculdade, para a universidade, meu trabalho, minhas coisas. Está pensando na sua vida. Domingo tem culto. E de repente você vai olhar ao seu redor. E você vai ver o universo se desintegrando. E Jesus repentinamente vai aparecer. E será o fim do mundo. Vai ser assim. Sem aviso, de repente. Por isso que ele diz, é importante entender o verso 42.
Vamos ler o verso 42, que é muito importante, mas muito mal compreendido. 1, 2, 3. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora há de vir o vosso Senhor. Vamos entender esse vigiar. Então, tem gente que acha que vigiar é eu ficar toda hora falando assim, é agora. Tem um sinal, tem um sinal, tem um sinal, tem um sinal. Para de ser besta. Vigiar é vigiar a sua própria vida. E aí que está, qual é a relação entre vigiar e não saber? Aí que vem o ponto importante. No caso dos juízos históricos, eu não preciso me preocupar o tempo inteiro. Então, se você vivesse no ano 34 e você morresse no ano de 50, por exemplo. Você morreu no ano 50. Você ia morrer e você não ia ser julgado em Jerusalém. Se você vivesse na Índia, na China, você não ia participar daquele julgamento. Aquele julgamento não seria para você. Então, em relação aos juízos históricos, eles não incluem todas as pessoas e nem incluem todas as épocas. Então, o cara que vivia em Sodoma, um ano antes de ser destruído, aquela destruição não pegou ele, não atingiu ele. Qual é a diferença do juízo final? A gente já viu em Mateus 10 a 12. O juízo final vai incluir todas as pessoas que já existiram. Então você precisa se preparar para ele sempre. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir, ou seja, o tempo não é importante. Em relação ao juízo final, o tempo, o quando, não é importante. Por que que não é importante? Porque ele vai abranger todo mundo desde Adão. Então, por exemplo, volte aí Mateus 12. Mateus 12, verso 41. Como é que os ninivitas se prepararam para o juízo final? E deixa eu fazer outra pergunta antes. Como é que os ninivitas vão participar do juízo final se eles não existem mais? Esses ninivitas, como é que eles vão ser julgados? Verso 41, Mateus 12, 41. Os ninivitas, qual é o verbo? Ressurgirão. Então, mesmo que eles viveram séculos e séculos e séculos e séculos atrás, eles vão ressurgir para ser julgados. Como é que a geração, ele fala assim no verso 41, essa geração, como é que eles vão ser julgados no fim do mundo se já se passaram tantas gerações? Eles ressurgirão. Eles ressurgirão. Então, se o juízo final vai incluir todas as pessoas, todos os povos, todas as raças, todas as idades, todo mundo, então a época em que você vive não interessa. Não importa se vai demorar, se está perto. Você vai ser julgado no juízo final, na vinda de Cristo. Por isso que não é saudável, as pessoas estão trazendo uma deturpação com essa insistência de ficar repetindo, Jesus em breve voltará, Jesus em breve voltará. Meu irmão, se for daqui a 10 mil anos, você vai estar lá para ou ser inocentado ou ser condenado. Não interessa ser breve ou ser longe. Qual diferença faz? Você tem que se arrepender, porque é em breve, hein?
Meu irmão, se eu não me arrepender, eu vou ser condenado ao inferno, mesmo que seja daqui a 20 mil anos. Faz diferença ser em breve? Faz diferença para os juízos históricos. Para a destruição de Jerusalém fazia diferença, porque você tem que saber quando é que eu tenho que correr para as montanhas. Eu tenho que saber quando é que eu tenho que correr para as montanhas. O juízo final, você pode ter morrido junto com os ninivitas. Deus vai te arrancar do teu túmulo para ser julgado. Deixa eu falar outra frase aqui, que é errada. Jesus está voltando. Você não sabe se ele está voltando ou não. O que significa Jesus está voltando? O que significa que alguém está voltando? Vamos lá. Vamos dizer que termina o culto aqui, e aí eu desapareço. Aí as pessoas querem falar comigo, eu não estou aqui. Alguém pergunta para minha esposa, e aí? Cadê o Frank? Aí eu falei, foi em casa, mas ele está voltando. O que quer dizer que está voltando? Que eu estou voltando agora. Está voltando é algo acontecendo agora. A forma bíblica é Jesus virá. Jesus voltará, porque você não sabe quando. Está voltando na língua portuguesa quer dizer que ele está prestes a aparecer agora. Já está prestes a aparecer. E você não sabe disso. Você não sabe se vai ser daqui a 1000 anos. E se for daqui a 1000 anos? Já foram 2000, pode ser 3000, pode ser 4000. Quem disse que não? Ah, pastor, você não está vendo os sinais? Que sinais? Não tem sinal nenhum. Naqueles dias os homens vão estar comendo, bebendo e o mundo vai acabar. Não tem sinal. E eu te digo mais, falar em sinais atrapalha a mensagem. Ficar falando que em breve atrapalha a mensagem, porque a mensagem é o seguinte, até os ninivitas vão ter que se dar conta perante Deus. Não interessa se é em breve, daquele dia e hora ninguém sabe. Portanto, vigie sempre. A mensagem é vigie sempre. Porque se for daqui a 1000 anos, você vai estar lá para dar conta dos seus pecados. E aí vem a parte mais importante. O que a gente precisa fazer para não ser condenado no juízo final? Independentemente de quando acontecer. Porque o dia e a hora não tem sabe. O que a gente tem que fazer? A gente tem que vigiar. O que é vigiar? Vigiar é discernir se você é um verdadeiro cristão ou não. Isso que é vigiar. Você está hoje pronto para comparecer diante de Deus? Isso que é o principal. O que eu tenho que fazer para comparecer diante de Deus? Volte aí, Mateus 12, vamos ver nas passagens que nós vimos. Por que os ninivitas não vão ser condenados no juízo final? Por que eles não vão ser condenados? Porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas. A única maneira de escapar da condenação do juízo final é se arrependendo dos seus pecados. Eu quero deixar isso da forma mais clara possível. A principal mensagem a respeito da vinda de Cristo para o juízo final não é se está perto ou se está longe. Esqueçam isso. Você viu que Jesus falou, esquece isso. Você não sabe do dia. Esquece. Porque se você ficar tentando adivinhar se está perto ou está longe, você vai estar entrando em coisa que nem os anjos sabem. O seu foco tem que ser o seguinte, você se arrepende dos seus pecados. Essa que é a mensagem. Eu fico vendo aí, às vezes, os podcasts. Você quer sofrer, você entra nos podcasts. Tem os que são bons. Não estou generalizando, não. Tem os que são bons, mas tem os caras aí. Eles vão falar da vinda de Cristo. Olha só que assunto importantíssimo.
Aí eles passam o programa inteiro. Se eles vão falar da vinda de Cristo, biblicamente, qual deveria ser o foco? Nós precisamos nos arrepender de nossos pecados, porque desde Adão até o último homem que nascer, todo mundo vai ser julgado. Esse é o foco. Não, qual é o foco deles? Qual é o foco deles? O Trump falou isso daí, é o sinal, hein? Tem uma guerra lá em Israel. Olha, tem um chip aí da inteligência artificial. O que eles estão fazendo? Estão tirando o foco da mensagem bíblica. Rapaz, que diferença faz? O que Trump fez ou falou, deixou de fazer para o fim do mundo? Que diferença faz? Eles vão para podcast que tem milhões de pessoas assistindo e o foco deles não é o evangelho. O foco é teoria de conspiração falsa, mentirosa, conspiracionistas mentirosos. E essa é a estratégia de demônios para que a mensagem perca o seu foco. Porque quem não quer ouvindo o foco que a gente tem que se arrepender dos seus pecados? Demônios não querem que você ouça isso. Aí, quando você pensa no fim do mundo, Jesus vindo, você tem que se perguntar, eu me arrependo dos meus pecados ou sou um ímpio? Você não tem que ficar se pensando em teoria de conspiração, de mentira. Você tem que ficar pensando em santidade, em ser santo. Perdeu esse foco. Perdeu esse foco. Você tem toda uma geração que aprendeu a pregar assim, você tem que se arrepender porque Jesus em breve vai voltar. Eu quero saber que diferença faz se vai ser em breve ou não. Qual diferença faz? Porque eu quero avisar para vocês, se você não se arrepender dos seus pecados, você vai para o inferno. Eu não sei se vai ser daqui a 50 ou quantos anos vai ser, mas você vai. A mensagem é essa, aí tira o foco. Então, Jesus deixa claro, vigiai, porque não sabeis a hora. Vigiar, igual ele falou para Pedro lá, quando Pedro estava dormindo, orar e vigiar. O que Pedro tinha que fazer para vigiar? Ele tinha que orar. Vigiar ali era orar, era tomar cuidado na tentação. E aí, para finalizar, eu vou ler alguns textos que nos ensinam o que é arrependimento. Nós vamos ler um grupo de textos que nos ensinam o que é arrependimento. Vamos começar na Epístola aos Gálatas. Não, na verdade, nós vamos começar em 1 Coríntios. 1 Coríntios primeiro. 1 Coríntios capítulo 6. Verso 9. Se eu fosse convidado para um podcast para falar sobre a vinda de Jesus, Jesus final, eu não ia falar nenhum desses besteróis. A minha mensagem seria o seguinte: ouvintes, tomara que algum apresentador de podcast esteja ouvindo isso aqui e pensando em me convidar. Eu vou falar, ouvintes, Jesus não julgou Sodoma e Gomorra? Eu vou dar as provas que isso aconteceu. Jesus não julgou o Egito? Jesus não julgou a Babilônia? Jesus não julgou Jerusalém? Então se prepara, porque ele vai julgar o mundo inteiro. Então se arrependa dos seus pecados, é isso que eu ia falar. Mas eu quero saber sobre essa conspiração, essa... Não.
Você tem que se arrepender dos seus pecados. Essa é a mensagem do Evangelho. Se arrepender do quê? Aí eu iria ler esses textos aqui, ó. 1 Coríntios, verso 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Então, no verso 9, ele está dizendo quem que não vai herdar o reino de Deus? Todo mundo junto? Injustos. Todo mundo junto, verso 10. Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então ele está te dizendo aí, quem que no juízo final vai ser condenado. Então se você tem uma vida, que você tem esse estilo de vida aqui, isso aqui são estilos de vida. Se você for um fornicador, seja pessoa sexualmente promíscua, sexo fora do casamento. Se você for um idólatra, adora falsos deuses, adora imagens, cultua imagens. Se você for um adúltero, se você for um efeminado, o que é um efeminado? Homossexuais, sodomitas. É um homem que tem relação com outros homens. Ladrão, avarento, bêbado. Se vocês tiverem essas características dessa lista aqui, você já sabe que no juízo final você vai ser condenado. Já sabe agora. Então, se você tiver essas características, o que você precisa fazer para não ser condenado no juízo final? Você precisa se arrepender desses pecados. Porque não herdarão o reino de Deus. Se arrependa dos seus pecados. Eu estou te falando agora. Os ninivitas tinham essas características. Por que eles não vão ser condenados no juízo final? Porque eles se arrependeram de seus pecados. Vamos continuar agora para Gálatas. Epístola de Paulo aos Gálatas. Verso 19. Tem mais uma lista aí. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca dos quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse. Todo mundo junto? Que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, se eu cometo essas coisas, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me arrepender, eu tenho que viver uma vida de arrependimento. Vamos agora para Apocalipse. Apocalipse. Vinte e um. Vamos ler os versos 7 a 8. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, e a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, se você tem alguma dessas características, antes da sua morte, você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa abrir a sua boca e falar com Deus. Deus, me perdoe por ter sido assim. Me salve, Jesus. Seja meu Salvador, seja meu Senhor.
eu me arrependo de meus pecados. Se você fizer isso, no juízo final, você vai entrar na Nova Jerusalém, na novo céu, na nova terra. É o que a gente lê aqui. É o assunto de Apocalipse 21 e 22. Ah, mas será que isso não vai demorar para acontecer? Se demorar, que diferença faz? Que diferença faz? Esse negócio, se vai ser perto ou demorado, é se você está lá em Sodoma e os anjos estão mandando você sair, você está enrolando, igual a mulher de Ló. Aí que é relevante ser perto ou demorado, porque o anjo está falando, ó, vai ser destruído Sodoma agora. Agora. E Ló estava falando, mas peraí. E os anjos falando, não, corre. Quem olhar para trás vai virar estátua de sal. Em relação ao juízo final, se for acontecer daqui a 500 anos, você vai estar lá. Você vai estar lá junto com os ninivitas, junto com os sodomitas, junto com Pôncio Pilatos, junto com seus bisavós, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus filhos vão estar todos lá. E aí eu quero saber qual vai ser o veredicto. Eu quero que ninguém aqui me decepcione naquele dia. Eu não quero chegar lá no dia do juízo final e encontrar você junto com os condenados. Eu vou falar, você não ouviu aquela pregação, não? Eu quero todo mundo aqui junto comigo, inocentado, lavado pelo sangue de Jesus. Eu estou te dizendo, se você morrer nesses pecados aqui, você vai ser condenado e você vai lembrar que eu te disse isso. Não morra como idólatra. Não morra como um bêbado. Se você entrar no juízo final bêbado, você vai para o inferno. Agora vocês entendem por que a minha preocupação nessa igreja é te dizer do que você precisa arrepender? Agora você entende porque eu não fico te dizendo se Jesus está perto, se está longe, eu não faço a mínima ideia. E se o anjo Gabriel descesse aqui agora, e eu perguntasse, e aí Gabriel, vai ser uns 20 anos assim, uns 10, 5 anos, quando é que vai ser? Ele ia falar, não faço ideia também. Não sei. Nem os anjos sabem. Agora tem uma coisa que os anjos sabem. Que se você não se arrepender dos seus pecados, você não vai herdar o reino dos céus. Essa é a mais importante mensagem. Vocês já perceberam que quando a gente recita o credo, a gente diz assim, ó. De novo há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos. Os mortos quer dizer todo mundo que já morreu. Por que o credo, por que eles não escreveram assim no credo? Ó? De novo está vindo. Está vindo agora. Por que eles não escreveram isso? Porque eles não sabiam. E se eles tivessem escrito, quantos anos já teriam passado e eles estariam errados. A gente ia ter que pegar esse credo aqui e jogar no lixo e falar, esses caras aqui não sabiam o que eles estavam escrevendo. Então o importante não é se está vindo agora, se vai vir daqui a quantos anos. O importante é que ele há de vir. Ele virá. Para julgar os vivos, ok? Quem estiver vivo ele vai julgar e quem já morreu também. Nessa igreja já tivemos pessoas que já partiram, né? Antes de nós. Nós temos a querida e amada vovozinha do nosso irmão Anael. Cadê ele aí, ó? Que já partiu antes de nós. Ela está lá com Jesus. Tem certeza que ela já falou de mim para Jesus. Tem certeza. Nós temos o nosso amado irmãozinho Arthur, que já partiu também. Esses aí eu já sei em que lado eles vão estar no juízo final. Eles vão estar lá comigo. Mas vocês precisam vigiar. Vocês têm que estar com eles, que já partiram. Vocês têm que estar com Pedro, com João, com José, com Maria.
E vocês só vão chegar lá se vocês jogarem fora os seus pecados. Vamos orar. Senhor nosso Deus, que nenhum de nós venhamos morrer como idólatra, ladrão, assassino, injusto, fornicador, bêbado, mentiroso, adúltero, homossexual. Que em todas as tentações nós venhamos dizer não para o pecado e sim para Jesus, para que não morramos como aquela geração de perversos que crucificou Jesus e que serão condenados no juízo final. Dê a nós graça, Senhor, para nos arrependermos de nossos pecados. No nome de Jesus eu oro. Amém.